Graça e paz, queridos ouvintes do programa Cristo a Resposta. Hoje é dia 6 de junho de 2024 e em nossa mensagem falaremos das bem-aventuranças. Vamos entender a quem pertence os céus. Citações diretas e indiretas do livro Sermão do Monte de John Wesley. Mateus 5, 1, 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus pregou esse evangelho do reino dos céus em todo o tempo e ensinou todas as pessoas, não só daquela época, mas pregou também para aquelas que nem haviam nascido ainda, como eu e você, e para todos que irão nascer. É importante observar quem está falando aqui. Quem é Jesus? O representante do Senhor do céu e da terra, o Criador de tudo. O nosso governante dirige tudo. O seu reino é desde a eternidade. Ele é o grande legislador, que pode impor todas as suas leis. Tem condições de salvar e destruir. Pode punir com a separação eterna de sua presença qualquer pessoa, aquele que conhece o mais íntimo do seu ser. Jesus foi enviado por Deus para abrir os nossos olhos cegos e dar luz para aqueles que andam em trevas do pecado. Jesus mostra o caminho para o céu, o lugar que Deus preparou para nós. Ele ensina o verdadeiro caminho para a vida eterna, o único caminho, o caminho real que leva para o reino de Deus. Todos os outros caminhos levam para a destruição. Jesus fala aqui da verdadeira religião, da verdadeira vida com Deus. Jesus se referia aos pobres de espírito, aqueles independentes das posses materiais, têm essa disposição de humildade no coração. Esse é o primeiro passo da felicidade real e sem essa qualidade não é possível ser feliz, nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir. Mas quem são os pobres de espírito? Sem dúvida, para Jesus são os humildes, são aqueles que se conhecem, que sabem que são pecadores, são aqueles a quem Deus deu o primeiro arrependimento, que reconhece que é espiritualmente pobre, tem consciência do seu orgulho, de sua arrogância de espírito, sabe de sua constante inclinação para pensar de si mesmo mais do que convém. Está convencido de sua vaidade e da sede de estima e honra que vem dos homens. Sabe que possui ódio, inveja, ciúmes, vingança, ira, maldade e amargura. Reconhece que ama o mundo em vez de amar a Deus. Confessa a vontade própria e os desejos todos agarrados à sua alma. Está ciente de quanto ofende a Deus e os homens com suas palavras. Se não for culpado de palavras mentirosas e descorteses, é culpado de conversas que não edificam e nem glorificam a Deus. Ele sabe que sua fala não tem sido útil aos ouvintes. Ele as corrompeu, entristeceu o Espírito Santo de Deus. O pobre em espírito tem agora plena consciência de sua culpa. Sabe da punição que merece. Sabe que poderia ser punido por sua mente carnal e está muito ciente da punição que merece por todos os desejos e pensamentos malignos, palavras e ações pecaminosas. Acima de tudo, sabe que é culpado de não crer em Jesus e pensa como posso escapar. Ele sabe que aqueles que não creem nas palavras de Jesus já estão condenados. Sabe que por esse motivo foi separado de Deus e a ira de Deus repousa sobre ele. Mas como compensar esse passado? O que oferecer a Deus em troca de sua alma? O que fazer para interromper a vingança divina? Como comparecer à sua presença? Como pagar o que deve? Mesmo que trabalhe a vida inteira para Deus, não consegue pagar nenhum resgate pela própria alma. Ele sabe que não pode, nem ao menos fazer um trato para com Deus. Não consegue prometer que nunca mais vai pecar em troca do perdão. É sábio o suficiente para saber que é uma árvore má e não pode produzir bons frutos. Sabe também que não consegue limpar o próprio coração e purificar a sua personalidade. Então está totalmente perdido e até saber como andar no caminho da palavra e dos mandamentos de Deus. Rodeado de pecado, de dor e de medo, e não encontrando nenhuma via de escape, só lhe resta clamar: Deus, salva-me, senão perecerei. O pobre de espírito reconhece que é pecador. Consegue parar de errar
só com a ajuda de Deus. O orgulho humano deve ser humilhado até o pó. A humildade não é uma virtude. A verdadeira espiritualidade começa com a pobreza em espírito. É a convicção do pecado, começa pela renúncia de nós mesmos, de deixar de nos justificar, ou seja, da justiça própria. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não são essencialmente independentes, mas que carecem dos recursos para suas vidas, sejam elas espirituais ou materiais. Tais pessoas olham para Deus como o único provedor de tudo o que elas precisam. Os pobres de espírito encontram o caminho da verdadeira liberdade no desapego das coisas e das pessoas, de confiar e descansar e depender de Deus. O salmista fala que Deus é como um pai, que ama e compreende os seus filhos, é bondoso, é compreensivo com todos aqueles que respeitam e lhe obedecem. Sabe que somos pó, que a vida é curta, como a erva do campo, que ela floresce, mas que se vai quando o vento sopra e ninguém se lembra que ela existiu, e nem o lugar que ela ocupava. Mas o amor de Deus vai além, de eternidade a eternidade, para aqueles que temem e guardam a sua palavra, e se lembram de pôr em prática os seus ensinos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, oramos em nome de Jesus que nos conceda os céus. Porque somos limitados, precisamos da sua ajuda, somos pequenos demais para entender todas as coisas, e frágil demais para conseguir conquistar alguma coisa que seja sem a tua ajuda. Queremos, precisamos, amamos a tua presença. Reconhecemos Jesus como teu Filho amado, o nosso único e suficiente Salvador. Ajuda-nos a herdar os céus. Ajuda-nos a sermos humildes de todo o nosso coração. Oramos em nome do teu Filho. Amém.